Oi, gente. Dia de bom até agora. Nada. Galerinha, essa aula é especial para minhas turmas de terceiro e curso extensivo WR, tá? Estou utilizando aqui esse novo recurso, fazendo uma experiência nova aqui com vocês. Eu achei mais interativo, mais contato, tá? Vou errar algumas coisinhas aqui, mas estamos assim lembrando sempre que o importante é o quê? Estarmos juntos. Estou morrendo de saudade de vocês todos. Queria estar na sala de aula, sujando a mão e junto com vocês, tá? Como estamos nesse momento de crise natural, eu queria poder interagir um pouco mais com vocês. Eu estou aqui na minha casa, estou nesse ambiente hostil aqui. Aqui é um ambiente onde eu toco, é meu estúdio. Ali no canto superior ali, ó, tá dando para você ver o Wilson? Quando eu estou nos meus momentos aqui de sozinho, eu encontro com o Wilson essa bolinha aqui. Os sábios saberão do que eu estou falando. Galerinha, hoje nós vamos ter uma aulinha sobre hibridização, tá? A gente ainda está montando algumas moléculas, vamos montar mais algumas, ver as exceções, trabalhar um pouco mais com isso. Isso tem que ter um pouco de mais paciência, tá? Mas nós estamos caminhando bem. Eu vou dividir essa aula em dois momentos, para não ficar muito longo o nosso vídeo, não ficar muito cansativo, tá? Esse primeiro momento eu vou te apresentar o que é a hibridização. Vai dar uma sensação de vazio, um mal-estar, uma tremedeira, quero desistir, vou chutar esse cachorro, tal. Mas você vai lembrar que temos um segundo momento em que eu vou te mostrar como você vai descobrir a hibridização do elemento central, que é o que nos interessa. Eu sempre falo na sala de aula que, na minha opinião, essa matéria não deveria fazer parte do ensino médio. Assunto muito complexo, né? Você pegar ali um modelo atual que está vinculado à mecânica quântica, e tentar ali trabalhar com o superficial, é o que nós vamos fazer, tá? Gente, eu vou compartilhar a minha tela aqui do iPad, vai ser nosso quadro, tá? Em alguns momentos eu viro aqui para o lado, tal, sem estresse, fique na paz, tranquilo, curtindo esse momento, como se não houvesse o que? O amanhã, né? Como a gente sempre conversa. Eu queria pedir desculpa, porque às vezes eu vou estar falando algumas bobeiras, mas tire sua mãe da sala para ela não participar desse momento aqui, tá? Galerinha, ó, esse é o nosso quadrinho, deixa eu dar uma organizada aqui, a gente coloca ele aqui do lado, pôr minha carinha bonitinha aqui para você ver, ó que legal, tá top. Moçada, é o seguinte, você lembra que o termo hibridização significa misturar, hibridar ou hibridizar, tanto faz, tá? Então, hibridação é você misturar. Segundo o modelo atual, o elétron está num ambiente, né, hostil? Não, num ambiente onde a probabilidade de encontrá-lo se torna máxima, né? O que nós vamos perceber? Primeiro, você vai me ajudar com essa definição que eu coloquei aqui para vocês. Depois a gente vai ver isso bonitinho. A mistura de orbitais irá ocorrer para justificar o número de ligações e ou os ângulos estabelecidos nessas ligações, tá? Galerinha, eu queria que você observasse o seguinte. Você lembra que o orbital S, ele é um orbital esférico, ok? O único elemento que vai utilizar esse orbital esférico para fazer ligação covalente é o hidrogênio. A outra possibilidade seria o hélio, ele é gás nobre, não vai ligar, tá? O orbital P, nós temos um formato de duplo ovoide, né? Você lembra que esse orbital P, ele é o que vai, na verdade, então, estabelecer alguns tipos de ligações que nós temos aí. Por exemplo, a ligação π, ok? Bom, aí eu queria te mostrar o seguinte. Se a gente for pensar numa ligação no orbital P, nós teríamos aqui, ó, um px, um py e um pz. Eu vou colocar assim. Eu queria que você imaginasse aqui, nesse desenho que eu estou fazendo, um eixo imaginário x, tá? Um eixo imaginário y, um eixo imaginário z, ok?
Como você está sem o óculos 3D, eu tenho impressão disso, você está com essa cara de sono, com essa remela no olho, esse ângulo aqui é de 90 graus. Então, nós temos aqui todos esses ângulos sendo de 90 graus. Se você tivesse uma ligação química usando o orbital P puro, então, por exemplo, imagine que eu tivesse aqui um orbital PX, tá? E viesse um hidrogênio aqui com a bolinha dele e fizesse uma interpenetração. Fizesse uma outra interpenetração nessa outra posição do lóbulo. Obviamente, nós teríamos aqui um ângulo de 180 graus Celsius. Professor, você falou graus Celsius? Falei, larga de ser mongo. Não é graus Celsius, é graus, ok? Massa. Gente, desculpa aí. Professor, é porque eu não gosto, você me chama de mongo. Desculpa, por tudo, tá? Galerinha, então você percebeu que nós teríamos um ângulo de 180 graus. Possível? Possível, tá? De boa. Imagine que nós tivéssemos aí um P X, um P Y, ver essa bolinha do hidrogênio aqui, fizesse uma interpenetração aqui, outra interpenetração aqui, o overlap. Você concorda que nós teríamos aqui um ângulo de 90 graus? Galera, essa é a ideia que eu quero passar para vocês. Se nós estivéssemos fazendo o uso dos orbitais puros, Px, Py, Pz, nós teríamos basicamente duas possibilidades de ligações. Ângulos de 180 graus, ângulos de 90 graus. Perceba ou não? Sim? E é isso que nós encontramos na natureza, moléculas todas lineares ou com ângulos retos de 90 graus? Não. Então, a primeira percepção que nós temos que ter de mistura de orbitais, essa mistura ela tem que ocorrer para justificar os ângulos que existem nas moléculas, tá? Ângulos de 109 graus e 28 minutos, nós vamos ver, bonitinho, e outros ângulos, 120 graus na geometria trigonal, ok? Então, a primeira percepção que eu tenho que ter é a hibridização, ela precisa ocorrer, o que seria essa hibridização? Misturar orbitais S, P, para que eu consiga ter ângulos diferentes de 90 graus e de 180 graus. Perfeito ou não? Legal? Top? Galera, então agora você vai me ajudar a pensar o seguinte. Vamos imaginar uma molécula tipo, sei lá, vamos pensar num PCl5. Pentacloreto de fósforo, tá? A gente montou essa molécula na última aula. Montando a molécula, você teria aqui fósforo, fazendo 1, 2, 3 ligações, já que ela é da família 5A. Ok? Bom, se ele já fez 3 ligações, ele atingiu o octeto. Só que ainda tem mais 2 cloros para colocar. Não posso colocar esses cloros por ligação dativa, porque dativa é só para um elemento que consiga receber um par de elétrons, 2 elétrons. Então, eu vou ter que fazer extensão de octeto. Eu vou fazer ligações covalentes normais. Tá? Fósforo que tinha 5, fez 5 ligações, está com 10 elétrons na camada de valência. Lembra lá dos elétrons não ligantes, gente? Olha que bonitinho. Ó. Você vem aqui, cloro usou um dos seus 7 elétrons. Então, ele tem 6 como elétrons não ligantes. Glitter, purpurina, brilhantina, para ficar bonitinho, igual a sua carinha. Baitaço. Galera, esse é o PCl5, fazendo 5 ligações covalentes, estabilizando com 10, etc. Tá? Bom, primeira coisa que nós temos que pensar em relação a essa estrutura, né? Imagina ele utilizando só orbital sp. Ele só poderia ter 8 elétrons na camada de valência. 2 do S, né? 6 do P. Ele está com 10. Tá? Então, nós estamos aqui tentando justificar, então, quantas ligações esse fósforo está fazendo. Tá? E depois você vai ver que, como consequência disso, você vai justificar também os ângulos estabelecidos nessa ligação. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos avaliar esse fósforo de uma forma mais íntima. O fósforo é o elemento 15 da classificação periódica. A distribuição eletrônica do rapaz ficaria 1s2, 2s2, 2p6.
3s2, 3p3. 4, 10, 15 elétrons, tá? Você está lembrado que essa última camada aqui ela é conhecida como camada de valência, símbolo esse que representa também o comando vermelho, tá? Muito bom, gente. A gente está fazendo uma questão interdisciplinar. Galerinha, você entende então que a camada de valência desse cara tem 5 elétrons? Se fosse para eu representar isso num gráfico, esse gráfico meu ele vai ter aqui energia, tá? Que a gente poderia, inclusive, colocar entalpia. E representando apenas a camada de valência dele, você teria uma orbital S e 3 orbitais P. Ok? Fazendo a configuração dos elétrons dessa estrutura, você teria 2 elétrons nesse primeiro orbital. E seguindo a regrinha de Rand, um elétron desemparelhado em cada um desses orbitais. Perfeito? Gente, se você imaginar uma ligação covalente, é o outro elemento vir com seu elétron e emparelhar ele dentro de um orbital. Então, observe que nós temos aqui no fósforo 3 elétrons desemparelhados. Então, ele seria capaz de fazer quantas ligações covalentes? 3. Ok? Bom, se ele seria capaz de fazer 3 ligações e está fazendo 5 no PCl5, então, obviamente, ele não está ligado nesse estado. Essa situação aqui não é estado que justifica a existência do PCl5. Esse estado, ele recebeu o nome de estado, vem comigo aqui, ó, fundamental. Esse é o estado fundamental do fósforo. Ele só seria capaz de fazer 3 ligações, tá? Bom, uma sugestão para ele poder fazer 5 ligações seria a gente pensar na seguinte situação, tá? Eu vou pôr aqui H de entalpia, seria energia. Você tem lá o orbital S, você tem os 3 orbitais P, tá? E eu vou desenhar aqui em cima os orbitais D, que não estavam sendo utilizados nessa estrutura, tá? Bom, ele tem 2 elétrons aqui e um elétron em cada um desses orbitais. Qual a minha sugestão? Um dos elétrons aqui do S, ele vai dar simplesmente um salto para o orbital D. Tudo bem, gente? O jump. Professor, mas é porque eu faço espanhol. Cala a boca e presta atenção, tá? Então, nós temos aqui um elétron que estava no S pulando para o orbital D. Deixa eu apagar isso aqui. Olha que bonitinho, gente, bacana. Estou aprendendo isso aqui hoje. Quantas ligações agora esse fósforo seria capaz de fazer? Percebam, ele tem 5 elétrons desemparelhados. Seria capaz, então, de fazer 5 ligações, como acontece no PCl5. Ok? Gente, está de boa ou não? Tranquilo? Só que olha que detalhe interessante. Nessas 5 ligações que ele estaria fazendo, uma delas seria com menos energia, a outra com energia intermediária, 3 com energia intermediária, desculpa, e uma ligação com energia maior. Então é como se eu tivesse aqui o PCl5, né? 5 ligações, sendo que uma delas teria energia inferior, outra superior e 3 delas teriam energia intermediária. Faz sentido? Não faz sentido, porque nós sabemos que essas ligações aqui são todas iguais. Ou seja, ele não está ligado também nessa situação. Você lembra que quando o elétron salta para uma posição que não é a dele, é um estado de ativação, também conhecido como estado excitado. Aí, se a sua mãe estiver aí na sala assistindo essa aula, estado excitado, o que esse professor está falando? Então, gente, evita isso perto da família. Né? Vamos falar estado o quê? Ativado. Esse aqui é o estado ativado. Tá? Mas esse não é no estado ativado que esse fósforo está fazendo essa ligação. Galera, finalmente, vamos pensar então agora numa situação em que esses orbitais que nós acabamos de misturar, desculpa, que acabamos de visualizar, eles serão misturados, entendeu? Então, o que eu vou fazer? Eu vou misturar um orbital S com
3 orbitais P e um orbital D, totalizando 5 orbitais. Eu até vou desenhar aqui, só para não perder o amigo, ó, os 4 orbitais que nós não vamos utilizar, que eram orbitais do tipo D. Então, a gente vai fazer uso de um deles e não vamos utilizar os outros 4, tá? Então, o que acontece? Aqui agora você tem 5 elétrons posicionados, e esse orbital, obviamente, não é orbital nem S, nem P, nem D. Ele é uma mistura exatamente desses 3 orbitais. Ele é um orbital do tipo sp3. Vou melhorar isso aqui, gente. sp3d. Ok? Quantas ligações agora esse fósforo é capaz de fazer? 5 ligações com energia idêntica. Ele é capaz de fazer 5 ligações com energia idêntica. Ou seja, nós teríamos a possibilidade de explicar a existência do PCl5 fazendo as 5 ligações idênticas entre si. Tá? E não é só isso que nós vamos conseguir justificar, não. Tá? Como 5 orbitais eles são idênticos entre si, eles vão se repelir no espaço de forma a adquirir a conformatação espacial mais estável possível. Isso é um tema da nossa próxima aula, tá? E aí o que você vai descobrir? Que a distância maior que existe para esses 5 orbitais seria você posicionar 3 deles num triângulo, ok? Então eu queria que você imaginasse aqui uma estrutura assim, ó. Ele está com uma nuvem eletrônica aqui, outra nuvem eletrônica aqui, outra nuvem eletrônica aqui, formando um ângulozinho de 120 graus, num triângulo, ok? E aí você teria uma pirâmidezinha voltada para cima, consegue ver a pirâmide, tá? E uma pirâmidezinha voltada para baixo. São as duas outras nuvens eletrônicas, como elas iriam se posicionar. Tá? Essa de baixo aqui, ela ficou um pouquinho mais obesa, mas faz parte, né, gente, desse confinamento que nós estamos vivendo. Acontece, tá? Em algumas pessoas isso vai acontecer. E aí eu queria que você ficasse em silêncio e não atrapalhasse minha aula. Galera, essa estrutura que você está enxergando aqui, eu não sei se é visível para todo mundo, mesmo porque meu desenho está horrível, mas isso aqui é uma bipirâmide. Isso aqui é uma bipirâmide com uma base trigonal. E isso é a famosa geometria bipiramidal, que é tema da nossa próxima aula, que é a geometria do PCl5. O que você acabou de enxergar aqui juntinho comigo? Nós tivemos aqui uma hibridização, uma mistura de orbitais, em que nós tivemos a justificativa de por que o fósforo conseguiu fazer 5 ligações e, inclusive, estar em expansão de octeto. Isso é até uma regra importante, tá? Toda expansão de octeto vai utilizar o orbital D, né? Porque tem passado octeto, ok? E a segunda coisa que você acabou de visualizar é que nós vamos conseguir justificar os ângulos de ligação estabelecidos e a geometria que essa coisa vai ter, tá? Então, apesar desse desenho aqui horrível, que nem eu não estou entendendo, eu acredito que você tenha entendido o seguinte: qual é o objetivo desse primeiro encontro nosso? Entender a hibridização. É uma mistura que vai acontecer de orbitais, lembrando que o orbital é uma região do espaço, com a intenção de justificar quantas ligações aquela espécie está estabelecendo para aquela molécula existir e quais os ângulos que darão a maior estabilidade para o distanciamento dessas nuvens eletrônicas, tá? O que já, de uma certa forma, faz a gente abrir caminho para a nossa aulinha de geometria molecular. Ok? Gente, ficou claro esse primeiro encontro? Então, ao primeiro encontro, eu queria te mostrar o que é hibridização. Não fique preocupado com esses desenhos de orbitais, nem com esses diagramas de energia que nós estabelecemos aqui, porque o meu objetivo, no final, é você conseguir pegar ali uma molécula, igual é o caso que nós utilizamos aqui no exemplo do PCl5, e saber olhar para esse elemento aqui e falar, esse cara, para existir nesse formato, teve que sofrer uma hibridização do tipo sp3d. Ok? Ele teve que sofrer essa hibridização do tipo sp3d. Bacana, gente. Top demais.
Top ou não? Bacana? Então, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper essa aulinha nossa por aqui. Nós vamos ter agora um segundo momento em que eu vou te mostrar como montar a molécula e você acertar essa geometria a partir da contagem dos pares eletrônicos que estão em volta do elemento central. Gente, beijão para vocês. Essa aula, ela tá um mix meio ali de ligação covalente 2, tá? Que seria o nosso módulo 10, já de uma certa forma introduzindo o módulo 11, tá? Do livro 3, ligação covalente, tá? Abração para vocês, beijão e siga aí para a gente ter a próxima aulinha, ok? Valeu, tchau.